Não sei produções do mundo. Aí que tá, eu ia dizer isso. O chavismo, ele... Eu defendo o legado do Chaves. O chavismo chegou ao poder, o petróleo tinha determinado preço e a Venezuela tinha uma determinada situação em função do petróleo. A Venezuela é rica em petróleo. Só que aí, o que eu acho que deveria eternizar a planta produtiva venezuelana? E foi uma opção política, talvez, tá a burguesia. O Chaves nunca foi um cara que defendeu a implantação do socialismo na Venezuela. Eles até falam em socialismo bolivariano, mas ele jamais pensou em romper com o capitalismo na Venezuela. O que eu estou querendo dizer? A Venezuela não é uma experiência socialista. Tá? Nenhum socialista diz que a Venezuela é socialismo. Tá? Porém, não houve um processo de, vamos dizer assim, as commodities e tal. Pois é, as commodities caíram. Significa que o petróleo caiu. E aí, quando o petróleo caiu, teve vários problemas da Venezuela. Ela não tinha uma estrutura produtiva que falta dólar. Então, quando falta dólar para comprar o que tu precisa de fora, é convertida na compra de dólar para você conseguir comprar o que você não produz. Só que se você está emitindo para comportar melhor, consegue ter um pouco mais de relação com o estrangeiro, então ela não sofre tanto. Mas em ambos os casos o problema é a falta de dólar. É conseguir criar uma moeda. Então, entendi. É um problema. Ô, Lene, preciso fazer